Filme documentário Golpista do Tinder está entre os mais vistos na Netflix. É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, então fica aí até o final. Vamos falar desse documentário muito bom que está na Netflix, hein? O Golpista do Tinder. Vamos ressaltar alguns aspectos interessantes sobre esse filme documentário que está na Netflix, como eu disse. Mas antes, você já sabe que eu vou pedir aquele like que é importante para fortalecer. Se inscreve no canal para dar aquela ajudada. Além de você ativar as notificações, clica no sininho para quando sair mais vídeos você ser avisado. E também compartilha esse vídeo para todo mundo, com todo mundo, para que ele se espalhe, tá bom? Não esquece, like e inscrição no canal. Um bom documentário precisa de duas coisas muito boas: uma história e, é claro, uma direção e uma edição. Uma história pode ser qualquer uma que você possa imaginar, desde que bem contada e editada. Num documentário, às vezes a edição, às vezes não, quase sempre a edição e a montagem, ela é tão ou mais importante até do que a própria história. Pode ser uma história simples, mas como bem contada, ela acaba tendo uma outra forma de você vê-la, né? Como, por exemplo, desde uma história de pinguins migrando, né? Como A Marcha do Imperador, que foi até indicada ao Oscar, né? Até mesmo essa que nós estamos vendo agora, que é um golpista que enganava mulheres no Tinder, num aplicativo de encontros, para tirar dinheiro delas, né? Então esse filme, ele segue alguns ingredientes muito interessantes de um filme de ficção, né? Se você parar para analisar, ele tem ali os 3 atos muito bem delineados no filme. É um filme que tem um pouco menos de 2 horas. E tem ali o primeiro ato, onde são apresentadas as vítimas, né? Principalmente a Cecília, que é o alicerce da história, né? E tem uma outra garota também, uma norueguesa, que foi enganada por ele. Tem a apresentação delas, a história delas e como elas conheceram o Simon, né? O cara que as engana no Tinder. Então nós temos esse primeiro ato, temos todo o segundo ato, que é quando ele começa a exigir, pedir, seduzi-las, né? Convencê-las a dar dinheiro para eles. Nós temos ali um clímax, que é quando aparece a terceira mulher envolvida na história, né? Que um pouco antes desse clímax nós temos a Cecília, né? Que é a principal vítima ali mostrada, resolvendo ir atrás dele, né, para se vingar, para fazer justiça, para que outras mulheres não sofressem o que ela sofreu. E aí entra essa terceira, digamos, personagem, essa terceira mulher enganada pelo Simon, e aí ela decide dar o troco, né, uma vingança, e aí a gente tem uma reviravolta na história e nós temos a conclusão dela, né, que é bem satisfatória para quem está assistindo, né, que é uma coisa também bem própria de alguns filmes de ficção, né, toda uma jornada, toda uma ascensão e queda do mal, do vilão. Então esse filme tem uns aspectos interessantes, claro, me fez lembrar de outros filmes meio que fazem parte dessa onda parecida com alguém que tenta enganar outras pessoas para conseguir alguns objetivos, né? Me lembrei aqui do filme brasileiro Vips, que é muito bom, muito interessante. Acho até que ele está inteiro no YouTube, se você procurar, ele está lá. Muito interessante, de um cara, de um brasileiro, que teve aquele famoso caso que ele se passou pelo dono da Gol num carnaval e foi até entrevistado pelo Amaury Júnior. Muito interessante. Também tem um filme que esse foi feito uma ficção, que é o Prenda-me se for capaz, né? Que tem o Leonardo DiCaprio e foi dirigido pelo Steven Spielberg, e também tem o grande Tom Hanks, né? Além de também me fazer lembrar um pouco assim um outro documentário envolvendo redes e mídias sociais, que é o excelente Don't Fuck With Cats, que é um pouco pesado, até um pouco perturbador, mas eu acho que documentário sobre investigação, acho que foi o melhor que eu assisti até hoje. Então esse filme, ele segue esses ingredientes muito interessantes de construção de história, né? Então ele vai narrando todos os momentos, ele vai mostrar uma linha investigativa, né, dos jornalistas indo atrás do Simon, né, que ele é de origem israelense, então vão até ele, tentam encontrá-lo, ele escapa, e tem um amplo material, né, de troca de mensagens, de áudios, de imagens e vídeos que ele mandava para essas garotas. Então o filme tem essa coisa interessante e faz a gente ter uma reflexão, né, sobre esse universo, né, o universo dos ambientes propícios para que pessoas se aproveitam de outras
para obter vantagens, né? A gente fica na dúvida se o que existe são pessoas que conseguem ter uma visão, uma capacidade, uma habilidade maior que todas as outras para enxergar pontos fracos nas outras pessoas e dali atacarem para tirar vantagens, ou se todos nós temos esses pontos fracos e eles são bem visíveis, mas como a gente tem uma coisa chamada empatia, talvez a gente não tenha muita atenção de observar isso nos outros para explorar. Coisa que um psicopata, né, tem de sobra, que é a falta de empatia. Um psicopata, ele olha para as outras pessoas como meros objetos, que ele pode ou não tirar aquilo que interessa. É por isso que a maioria desses caras, desses assassinos em série, desses enganadores, dessas pessoas que aplicam fraudes nos outros, são psicopatas, porque eles enxergam as pessoas apenas como meios de obter aquilo que eles querem. Então eles facilmente detectam os nossos pontos fracos, e eu acho que todo mundo já foi vítima de um desses enganadores em algum momento da vida. Em algum momento da vida já se sentiu usado por alguém, ou por um grupo, ou por uma situação, e teve algum prejuízo. Então é muito interessante ver isso, essa psicologia, né? Então esse rapaz, esse Simon, ele fez isso, né? Ele detectou um ambiente como essa rede social, que é o Tinder, que é um aplicativo de encontros. Ele viu que ali existia um grupo de pessoas cujo ponto fraco era a carência, né? Eram mulheres que queriam companhia, que queriam outra pessoa para compartilhar seus bons momentos, e que talvez não tivessem coragem de fazer isso pessoalmente por algum tipo de medo ou por algum tipo de receio. Então ele explorou isso. Por exemplo, assim, a gente tem medo de se relacionar com uma pessoa que tem algum tipo de interesse. Então ele se mostrou uma pessoa muito bem sucedida, um bilionário. Então que interesse ele poderia ter? Nenhum. Depois ele se mostrou independente, né? Então ele mostrava várias viagens, várias reuniões, é uma pessoa muito ocupada. Então ele também não teria essa coisa de ficar insistentemente preso à pessoa, dependente da pessoa. E quando elas davam like, ele fazia a terceira coisa mais importante, que é responder imediatamente. Ou seja, um cara bilionário, muito ocupado, ele imediatamente te responde ao match, significa que ele está muito interessado e que ele está te dando atenção. E eu acho que isso era suficiente para enganar essas garotas e muitas outras, né? Porque o filme vai mostrando que ele arrecadou milhões, né? E ele arrancava quantias de alguns milhares de cada uma, 100 mil, 200 mil, mas para ter aquele padrão de vida que ele ostentava, ele precisaria enganar muito mais gente. Então é incontável a quantidade de pessoas que ele deve ter enganado, não apenas com essa questão do relacionamento, né? No final do filme a gente mostra que para outras pessoas ele se fez passar por um bom amigo, ele se fez passar por um bom empregado, ele se fez passar por vários tipos de personagens que ele adaptava de acordo com o ponto fraco que ele via nas outras pessoas. Então é muito interessante esse documentário, recomendo, vocês vão gostar, é bem interessante. Como eu disse, a montagem dele, a edição dele é muito bem feita, passa realmente a impressão que a gente está vendo um filme de ficção muito bem contado, né? Tem aquele recurso de você, em alguns momentos, reproduzir de uma forma dramática, né? Reconstituir aquilo que foi dito e acontecido. Então dá uma experiência bem melhor para a gente que está assistindo. Então eu recomendo, acho que você vai gostar, eu indico para vocês, muito bom, excelente, está entre os mais vistos, como eu disse, na Netflix, e é uma boa pedida, tá bom? Assim como é uma boa pedida, claro, você dá o like nesse vídeo para fortalecer, para ajudar, se inscreva no canal, isso é muito importante, ajuda aqui, além de você ativar o sininho das notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Não esquece de dar o like e de se inscrever, tá bom? Eu fico por aqui logo mais, tem mais vídeos para você sobre filmes e séries, tá bom? Até lá, tchau para vocês!